processos. Eu vou te falar sobre como fazer os processos funcionarem na sua empresa. Eu sou o Fernando Campagnolo e eu preparo empresários para que eles possam reestruturar as suas empresas. Mas por que reestruturar? Para que ela possa ser lucrativa e para que possa funcionar independente do dono. E olha só, eu vou te falar sobre como fazer os processos funcionarem na sua empresa. Mas o que exatamente é processo? Vamos falar um pouquinho sobre o que é processo para depois a gente entrar em como é que você faz eles funcionarem aí na sua empresa. Primeira coisa que eu quero te falar é que processo, eu vou desmistificar um pouco. Algumas pessoas têm uma ideia um pouco distorcida sobre o que é processo. Algumas pessoas acham que processo é fazer um monte de manual técnico, manual que diz o passo a passo de como faz cada coisa. E ó, manual é super importante, manual é necessário, manual tem que ter, mas manual não é processo. Tem gente que diz assim, ó, o processo da minha empresa. Aí eu pergunto, cara, me fala, o que se entende por processo? Não, o processo é eu dizer como a empresa funciona. Aqui eu vendo, daí passo a ficha lá, daí a pessoa pega, daí entrega, daí prepara, daí manda aí. Não, isso não é processo. Isso é, no máximo, desenhar o fluxo geral da empresa, como a empresa funciona. Mas também não é processo. Tem muitos empresários também que eles falam assim, ó. Não, a gente tem processo para tudo aqui. Mas onde que tá os teus processos? Não, tá na cabeça. Tá decora aqui comigo, tá lá com aquele cara que é meu gerente, tá com outro que é gerente de tal coisa, tá com aquele que é mais antigo. Ó, na cabeça não é processo. Começa por aí. Na cabeça não é processo. Premissa básica de processos é a documentação. Então, por definição, na minha visão, não estou pegando a definição do dicionário, estou pegando a minha visão. Processos é um modo de gestão na tua empresa que vai garantir que as coisas aconteçam com constância para que você tenha eficiência operacional, tá? Então, isso é processo. Constância e eficiência operacional. Vai garantir que essas duas coisas aconteçam, beleza? Mas por que processo, Campa? Por que eu preciso de processo? Porque quando você tem processos, você permite que dê para ter aquele olhar a fundo naquilo que está funcionando e possa melhorar ainda mais, porque tudo é possível de melhorar. Então, você olha os resultados, você consegue entender os parâmetros, você consegue tomar ações para melhorar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que quando você tem processos, você também consegue visivelmente, através de indicadores, perceber que aquilo não está funcionando e deixar de fazer aquilo funcionar. Porque processo simplesmente dita o padrão do que deve acontecer e é o resultado de cada tarefa. Ele dita como isso tem que ser. Então, o que demanda, para a gente entrar já na parte mais técnica, o que demanda para fazer processos? Basicamente, três coisas. A primeira coisa que demanda, que eu vou te falar agora, é o que todo mundo fala. Se você for no Google procurar como fazer processo, você vai achar. E o que é essa primeira coisa? Ela é básica. Ela é simples, tem que ter. Sem isso não tem. Todo mundo fala isso. O que ninguém te fala é as duas coisas que eu vou te falar daqui a pouco, tá? Então, a primeira coisa para processos funcionar é a documentação. Mas que tipo de documento? Olha só, eu vou compartilhar aqui com você para você entender melhor. Vou jogar aqui na tela para você entender isso de uma forma mais simples, tá? Então, o que você vai ter? Você vai ter alguns documentos para que isso funcione. Quais são esses documentos? O primeiro deles é o que a gente chama de organograma. O organograma, ele estabelece todos os cargos e a hierarquia da empresa. Quem está acima de quem? Quem é o diretor, lá em cima, quem é o conselho, quem são os gerentes, os encarregados e quem são as pessoas de nível operacional. Então, estabelece os cargos. Todos os cargos que tem na tua empresa estão determinados aqui no organograma. Então, tem que estabelecer os cargos. Estabelecer os cargos, você vai ter para cada um desses cargos um regulamento interno, que é um documento que dita as regras da tua empresa. O que pode, o que não pode da tua empresa, e quais são o ritual, qual é o ritual de penalidades caso alguma coisa não aconteça do jeito que é para acontecer. Esse é o regulamento interno. O segundo ponto que você vai ter vinculado aqui a cada um dos cargos é o que eu chamo de contrato de responsabilidade. O que é o contrato de responsabilidade? É um documento que regra
o que aquele colaborador que ocupa aquele cargo, ou todos aqueles colaboradores que ocupam aquele cargo, eles têm que entregar de resultados. É um contrato que ele não tem um valor jurídico, não tem um valor trabalhista, mas ele tem um apelo muito assim de comprometer as pessoas. Então você dá esse contrato dizendo o que você espera. Claro que existe um modelo para isso, óbvio. E aí você vai ter para cada um dos cargos um outro documento que eu chamo de rotina de resultados. Essa rotina de resultados, ele vai ser um guia. Ele é um guia que diz para as pessoas, olha, para você me entregar estes resultados que estão previstos aqui no contrato de responsabilidade, as tuas tarefas são essas e essas e essas. Então você vai ter aqui o rol de tarefas que a pessoa tem que fazer, a frequência, o jeito e o porquê tem que fazer essas tarefas. Cada uma dessas tarefas vai estar relacionada a um documento chamado processo. Então, esse documento é um por tarefa. Cada tarefa tem um documento. O que esse documento diz? Esse documento diz os critérios das pessoas que vão estar executando esse processo, diz o que tem que ter em mãos, quais são os recursos, quais são as dependências, quais são as habilidades dessas pessoas, o que dispara esse processo, o que comanda, qual é o momento certo que a pessoa vai executar, quais são os procedimentos, que seriam as etapas, o que eu tenho que fazer para que isso aconteça, quais são os resultados esperados, o que tem que acontecer. Executei todas as etapas bonitinhas, o que tem que acontecer no final e quais são os indicadores, ou seja, quais são os números que isso tem que bater. Número de tempo, número de prazo, número de qualidade, quantidade, enfim, quais são os números. Ou seja, executei esse processo, tem que gerar esses resultados com esses números. E é claro, em cada processo eu posso estar vinculando com checklists ou até mesmo manuais complementares. Faz uma determinada etapa conforme o checklist tal, faz uma determinada tarefa conforme o manual tal. Posso estar vinculando esses documentos, até vídeo de treinamento. Mas eles são os documentos necessários para você fazer os processos na tua empresa. Sem esses documentos, para de dizer que tem processo. Não tem processo. Processo é isso. Até aqui, eu te falei tudo que todo mundo te fala. Qualquer mentor, qualquer artigo na internet que vai falar sobre processos, vai falar isso para você. Só que só isso não funciona. Existem dois elementos que são extremamente necessários para você fazer processos funcionar. E sem esses dois elementos, não perca tempo fazendo o processo. O primeiro elemento é o meu primeiro pilar do método PPE. Qual que é o primeiro pilar? Pessoas comprometidas com os processos. Então você precisa ter gente comprometida em fazer aquilo acontecer. Campa, como que eu faço isso? Isso dá uma outra live, dá um tema para outra live, porque é muito extenso para a gente falar disso. Mas quando você tem pessoas que entendem a importância daquilo, eles fazem isso acontecer. Só que olha só, pessoas comprometidas não significa que você vai para o mercado contratar gente comprometida. Você não encontra pessoas comprometidas no mercado. Você contrata pessoas compatíveis com a tua descrição de cargo, compatíveis com a cultura da tua empresa, compatíveis com o jeito de ser da tua empresa, e você transforma essas pessoas em pessoas comprometidas. E a real é que a maioria dos teus colaboradores podem ser pessoas extremamente comprometidas se você fizer a coisa do jeito certo. O terceiro elemento que faz com que processos funcionem de verdade, sem isso não funciona, é um elemento chamado auditoria. Tá? Então você tem elemento 1, documentação, elemento 2, que é pessoas comprometidas, e elemento 3, auditoria. Por que auditoria? Muita gente tem pessoas comprometidas, tem processos padronizados e não audita. Aí eles falam para mim assim, Campa! Fiz os processos, as pessoas seguiram no começo, depois pararam de seguir. É muito normal. Por quê? Aí eu vou olhar, deixa eu olhar, porque os meus mentorados eu consigo olhar. Eu consigo olhar a documentação deles, quem está no Stratis, eu consigo ver tudo que eles estão fazendo. Deixa eu ver aqui tua auditoria. Aí eu vou lá, não tem auditoria. Por isso que não funcionou. Não tem auditoria. Ou vou ver, a auditoria foi mal feita. Não funciona. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte, imagina que existisse uma lei que existe,
que diz assim, que toda rodovia tem o seu limite de velocidade. Umas são 80, outras são 100, outras 120, 110, 60. Cada rodovia tem o seu limite. As pessoas costumam seguir o limite? Sabe onde elas seguem o limite de velocidade? Onde tem um radar. Seja lá o policial com o radar apontando, seja um radar fixo. Ali, todo mundo está ali, viajando a 130, 140, chega no radar, o cara reduz para 100, que é o limite da rodovia. Normal isso acontecer. Normal. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas sabem que se elas forem pegas acima do limite, elas vão ser penalizadas, seja com uma multa, até de repente perder a CNH. Na empresa é a mesma coisa. Se tem processos e as pessoas sabem que ninguém vai cobrar aquilo ali, aquilo cai no desuso, cai em descaso, as pessoas passam a não dar bola. Então, ó, documentação, gente comprometida com isso e auditoria. Aí as coisas funcionam, aí tudo funciona como é para ser. Sem isso, não funciona. Muito obrigado por estar comigo, o meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.